Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estarmos aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. E o meu desejo essa noite é que a palavra do Senhor, que é poderosa, possa penetrar na sua vida e no seu coração e transformar ainda mais a sua vida, para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor. Eu não sei quantos me conhecem, eu sou Eduardo, aqui na igreja conhecido como Júnior, sou casado com uma linda esposa, Adriana, sou pai de uma linda menina, Sofia, e também tenho desenvolvido o meu ministério tempo integral, já há 10 anos, junto à missão Ame Evangelizar, e juntos estamos ajudando as igrejas no Brasil a ainda fazer melhor a evangelização. Nesse período de tempo, já ajudamos mais de 50 mil igrejas no Brasil. E de alguma maneira, essas 50 mil igrejas já evangelizaram mais de 100 milhões de pessoas em nosso Brasil e também em alguns países lá fora. Nós estamos chegando no final de mais uma série onde a proposta é resgatar os princípios fundamentais da Reforma Protestante. Martinho Lutero e todos os seus companheiros recebeu como orientação de Deus, e uma ação de Deus, exclusivamente de Deus, em trazer a igreja de volta à pureza que havia se perdido. Os reformadores, eles estavam interessados em desenvolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles criam que só podia ser possível voltar ao resgate dos princípios fundamentais da fé cristã, se eles, então, retornassem para o fundamento que é a palavra de Deus, resgatar a própria palavra de Deus, os ensinos fundamentais que haviam sido perdidos. E nós já vimos 4, então, fundamentos essenciais resgatados na Reforma Protestante. Podemos, então, eu não sei, então, ok, acho melhor assim. Eu vou conseguir me entender com ele aqui. Ok? Esses são os princípios. Somente a Escritura, somente e exclusivamente Cristo, somente e exclusivamente a graça manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Somente a fé. E agora, onde vamos entender um pouco mais, é esse 5º fundamento principal de resgate da fé cristã, que é somente glória a Deus, ou glória a Deus somente. E por que então, qual a razão de darmos glória somente a Deus? Quando nós então olhamos para o texto, o mesmo texto tratado pelos reformadores, em Romanos, o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, lemos assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado,
E o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Neste momento, eu queria que nós novamente abaixássemos a cabeça e nós buscássemos a orientação de Deus para que cada um aqui neste local pudesse receber toda a ministração que Deus quer fazer no seu coração, na sua vida nesta noite. E eu quero agora orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos prostramos mais uma vez diante de Ti, submetidos à Tua palavra. E nós sabemos, ó Pai, que ela é a revelação inteiramente e exclusivamente do Senhor. E o Senhor tem desejo de continuar falando aos corações dos homens. E, ó Pai, neste momento, eu quero orar por cada um dos irmãos aqui presentes neste local, aqueles que estão, porventura, nos assistindo à distância. O Senhor possa alcançar cada um. O Senhor conhece perfeitamente a vida de cada um. E, Senhor, que a Tua palavra essa noite possa ir ao encontro de cada um. E ela possa provocar aquilo que somente ela pode fazer, que é transformar, conforme a Tua palavra, as nossas vidas, para que possamos em tudo continuar glorificando ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diante dessa palavra de Romanos, de Paulo aos Romanos, nós podemos afirmar não, estou me entendendo com ele aqui, que a glória, ela é devida somente a Deus. Nós vimos pelas Escrituras de que Deus, ele é completo, de que ele não precisa e não depende de glória, ele é completo em si mesmo, ele é eterno, ele que é o alfa e ele que é o ômega, o princípio e o fim. Se o ser humano não glorificá-lo, ele continuará sendo Deus e tendo a plenitude da sua glória. Se a natureza não revelar, não glorificar, ele continua sendo Deus e tendo a plenitude de toda a glória. O apóstolo Paulo diz que ele, Deus homem, Deus filho, se esvaziou de sua glória. Encheu-se na forma de escravo, semelhança de homem, se humilhou, obedeceu, morreu, recebeu a glorificação e a exaltação soberana, em que todo nome, que está sobre todo nome,
para que todo nome se dobre, todo joelho, e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quanto mais o Espírito nos revela nas Sagradas Escrituras que nós somos pequenos, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele é santo e nós, imundícia. Ele é eterno e nós, limitados. Sua glória nos enche. Sentiremos ainda a necessidade de dar a Ele glória que é devida. E dar glória a Deus é bom para nós, pois ao fazer isso, cumprimos o propósito de Deus ter nos criados, que é para a sua própria glória. Então, por que razão a glória é devida, é dada somente a Deus? Nós podemos ver 3 razões que evidenciam a glória somente a Deus. A justificação do cristão glorifica a Deus. A tribulação ou as tribulações que passamos como crentes em Cristo Jesus glorifica a Deus. E também a reconciliação que recebemos de Deus o glorifica. E como que é então que acontece essa justificação? A partir então de Romanos, capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é então a justificação que recebemos de Deus em Cristo Jesus? O verbo justificar é essa definição mais próxima. Declarar uma pessoa justa ou inocente diante da sua óbvia condenação. Na verdade, quando Paulo estava tratando desse assunto, estava levando a questão da salvação. E era como se ele estivesse falando de um tribunal, de um julgamento, que todas as leis deveriam ser cumpridas, com condição de vida, estando plenamente satisfeitas com relação à pessoa. E é o caso do termo que ele usa aqui em Romanos 5 e 1. Fomos justificados em Cristo, mesmo interiormente, sendo injustos. Assim como Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, mesmo em morte, em separação. Ele fez justiça quando ainda éramos injustos. Portanto, queridos irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele satisfez por completo toda a exigência da lei. Ele nos resgatou, Ele mesmo nos resgatou. E Ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que a lei exigia para que nós pudéssemos ser justificados por meio da fé em Cristo Jesus. E podemos ter a certeza de que a fonte da justificação é única e exclusivamente baseado na graça de Deus.
Também sabemos que o fundamento, o alicerce, a base desta justificação é a obra redentora de Cristo Jesus. E também que o meio da justificação é a fé que nós obtivemos para que nós pudéssemos ter a segurança total e eterna de que nós fomos justificados mediante essa fé. Portanto, nós temos paz com Deus. A fonte da justificação é a graça de Deus. O fundamento da justificação é a obra de Cristo. E o meio da justificação é a fé. Como resultado dessa justificação, as nossas obras devem ser vistas pelos homens, para que os mesmos, ao olharem para nós, possam glorificar a Deus. Nós o glorificamos tendo uma vida santa, frutífera, útil, para que quando as pessoas olharem para nós, eles só terão uma coisa, que é glorificar a Deus. E, portanto, nós podemos viver na dimensão completa disso. Viver para a glória de Deus. Daquilo que nós somos, o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, deve, então, refletir a glória de Deus. Como resultado, então, é isso. A fé é o canal através da qual a justificação é concedida ao pecador, e é o meio pela qual toma posse das bênçãos obtidos por Jesus, e, portanto, temos paz com Deus. A razão por que Jesus veio a este mundo foi para dar glória a Deus. Portanto, nós podemos, queridos irmãos e irmãs, nos regozijar, nos alegrar, porque Deus foi, Ele é e será glorificado por toda a eternidade, e nós participaremos disso quando estivermos também na eternidade com Ele, glorificando exatamente como Ele merece ser glorificado. Então, nós podemos afirmar com certeza de que a glória é devida somente e exclusivamente a Deus. Eis a segunda razão que evidencia que a glória é devida somente a Deus. A glória é devida somente a Deus, e Deus é glorificado porque Ele realizou a nossa justificação. E agora também, a própria tribulação, as tribulações, glorificam a Deus. Você deve estar pensando, como é que as tribulações... É porque talvez você não conhece as minhas tribulações. Como as tribulações podem glorificar a Deus? Romanos nos responde isso no versículo 3 e 4, e 3 a 5 do capítulo 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Como, então, dar glória a Deus na tribulação?
Quanto mais na tribulação eu me aproximo, eu percebo a presença de Deus, mais a tribulação destaca a obra que Deus está fazendo e vai continuar fazendo para a glória do seu próprio nome. Isso nos ajuda a continuar perseverando em meio às tribulações, queridos. Isso provoca em nós, isso melhora nosso caráter, nos dá a esperança, a mesma esperança que não pode nos decepcionar. Pois nós somos alimentados desta esperança, e essa esperança é colocada em nossos corações pelo próprio amor de Deus, que derramou em nossos corações, pelo Espírito Santo, que Ele mesmo nos deu. Glória seja dada a Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Ele é o penhor, Ele é a garantia de que nós podemos viver em meio às tribulações para a glória do Senhor. A tribulação, as tribulações sem Deus leva ao abismo. Eu fico pensando, imaginando aquela mãe em Santa Maria, aonde perdeu 2 filhos. E há 1 mês atrás havia perdido o esposo. Eu não sei exatamente aquilo que você está vivendo na sua vida. Mas as tribulações, independente do nível que é, o que está, sem Deus, nós somos levados ao abismo. Mas com Deus, nós somos levados a glorificá-lo, a glorificar a Deus. Nós podemos ver em Mateus também 5,16, Jesus dizendo sobre a questão de nós sermos a luz em meio à tribulação. O meu procedimento, o seu procedimento, irmão, deve ser de luz, deve ter palavras que bendigam, comportamento que exemplificam o caráter de Cristo, uma postura de alegria como fruto do Espírito Santo de Deus que está em nós, mesmo tendo também momento de tristezas, dificuldades, choro, oriundos do processo da tribulação. A esperança de que a tribulação é momentânea e que temos o recurso do amor de Deus em nossos corações, fará com que a glória de Deus seja evidenciada em nós e por meio de nós. Portanto, queridos, toda a glória é devida somente a Deus. E nós também temos aí a terceira razão que nos leva e nos evidencia que a glória é somente a Deus. Como temos visto, a nossa justificação glorifica a Deus. As nossas tribulações glorificam a Deus. Agora, a nossa reconciliação também glorifica a Deus. E vimos isso nos versículos 6 a 11. Quais eram as nossas credenciais, a nossa identidade antes desta reconciliação de novo com Deus? Nós fomos, então, tornados fortes quando éramos fracos.
nós éramos ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Quando éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu pelo nosso favor quando éramos pecadores. E se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus, que é o reconciliador. E isso é a graça maravilhosa que obtivemos da parte de Deus. Quais são as credenciais, ou a nossa identidade antes de Deus, depois da reconciliação alcançadas por Jesus? Fomos salvos da ira de Deus e salvos por sua vida. Essa reconciliação nos garante que agora nós estamos em Cristo e, portanto, somos aceitos por Deus. E também nos dá a segurança de que nós seremos salvos da condenação eterna, porque nós continuaremos estando com Cristo e em Cristo. E porque Ele, por sua vida, nos trouxe a Deus, nós também temos a certeza de que nós, com Ele, podemos viver uma vida que glorifique ao Pai. Também fomos reconciliados, então, com Ele. Irmãos, fomos reconciliados com Ele para viver uma vida que glorifique o seu nome. Fomos justificados para viver uma vida como justos. E também podemos viver em meio às tribulações, sabendo que com Deus nós podemos vencer e glorificar o seu nome. Mas temos que ter cuidado, assim como foi a preocupação dos irmãos no passado, lá no início, ou que deu a origem à reforma, trazer de volta os princípios elementares do cristianismo. Durante a história da igreja, até agora, em vários momentos, nós podemos ver o inimigo querendo minar a centralidade da adoração a Deus, colocando e fazendo com que as pessoas pudessem pensar, desviar dos ensinos fundamentais das Escrituras, e assim mesmo acabar se apoderando de ensinos contrários às Escrituras. E nós temos visto hoje, em nossa época, na era da igreja, hoje que nós estamos vivendo, que o inimigo também continua fazendo isso, tentando minar os princípios elementares da fé cristã. Nós temos visto alguns ensinos presentes no cristianismo em nossos dias. O primeiro dele é o evangelho do bem-estar financeiro, o evangelho da prosperidade. Essa doutrina, ela afirma, através de textos fora de contextos, de quem é verdadeiramente fiel a Deus, desfrutará de uma excelente situação na área financeira, na saúde e assim por diante. Também temos que tomar cuidado com o falso evangelho do bem-estar psicológico, que esse movimento visa a descoberta e o tratamento de problemas meramente emocionais. E também o evangelho do bem-estar social. Este movimento, que essencialmente político, que utiliza elementos do cristianismo como alegoria para facilitar
a disseminação de ideias de diferentes pensadores socialistas. O certo é que esses três ensinos heréticos centrais hoje presentes no cristianismo da atualidade. Embora pareçam propostas diferentes, três correntes religiosas parecem ser totalmente extremos, mas não são extremos próximos, identificados por três ensinos heréticos centrais. O primeiro é o antropocentrismo. O cristianismo, ele defende a centralidade de Deus e apresenta o ser humano como inútil, sem valor. As três teologias, elas retomam o homem como centro de tudo e fazem Deus gravitar ao redor de suas necessidades, desejos e ações. Outro ensino é a questão da temporalidade. O cristianismo bíblico, ele aponta para a vida na terra como uma passagem de provação para um mundo novo e eterno. Essas três correntes, elas tentam então fixar a quem possa seduzir o que é presente, temporal e passageiro. E o outro ensino é o materialismo. O cristianismo aponta para as coisas espirituais, invisíveis. E essas três correntes teológicas cativam o seu público ao que é material, o que é carnal, desfrutável, são evangelhos da sensualidade. Irmãos, nós precisamos também estar atentos a viver os ensinos centralizados na palavra do Senhor, olhando esses três aspectos também que nós podemos ver hoje disseminando no meio da igreja. E eu gostaria que nesse momento você pudesse então abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e agora fazer uma avaliação do seu estado real diante do Senhor. Como que você está vivendo só a Deus glória no seu dia a dia? Como isso tem afetado ou melhorado a sua vida? E como isso tem visto e influenciado a vida do seu próximo, o seu cônjuge, os pais, filhos, amigos, irmãos? O que significa para você ter sido justificado? Como tem lidado com a tribulação? Ela está perseverando, você está se perseverando? Você tem fé de que ela é momentânea e que deve melhorar sua vida e gerar esperança? Agora que você já é reconciliado com Deus em Cristo, você tem refletido a glória dele, tem tido paz com ele, está se relacionando todos os dias com ele, você ama a palavra dele, segue os passos de Cristo? Faz uma análise, uma autoanálise, com a ajuda do Espírito Santo que foi concedido a você. E agora, qual é o ideal de Deus para a sua vida sobre só lhe deu glória? Biblicamente, onde Deus quer que você chegue? Se você precisa sair do real, para onde você deve ir? Insista com Deus nesse momento, para compreender cada dia mais a graça maravilhosa da justificação, a absolvição e a vida que recebeu por meio de Cristo Jesus. Peça ao Espírito que te mostre, te ilumine sobre a mensagem
que foi colocado em seu coração por Ele nessa noite. Se há algum impedimento, pecado, alguma coisa assim, peça ao Senhor que o mostre, para que você possa abandonar e continuar dando glória somente a Ele. Peça com convicção neste momento a Deus, agora em oração. Agora, sabendo o que você precisa ser tirado ou acrescentado em sua vida, como vai fazer isso acontecer na prática? Que plano você vai fazer para ir em direção a este ideal? Que ações na sua vida, na sua rotina familiar, escolar, do trabalho, de ministério, o que você vai fazer? Talvez possa colocar aí na tela do seu celular, somente a Deus glória, na tela do seu computador, na geladeira da sua casa. Quem você vai chamar para ser o seu guardador, como Caim deveria ser de Abel, seu irmão? Quem você vai chamar para abrir o coração e confessar que você precisa de ajuda? Não tente mudar sozinho. O texto da palavra de Deus que lemos diz que nós fomos justificados. Não fui eu, nem você, simplesmente sozinho justificado. O texto que lemos é usado somente no plural. Conte com o irmão em Cristo. A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, com tremenda reverência à Tua palavra. Queremos Te louvar, porque nós temos a certeza de que em Cristo nós fomos justificados, que nós podemos passar por meio às tribulações, na esperança de que o Senhor está conosco, e de que o Senhor está melhorando o nosso caráter para a sua própria glória. Também sabemos, Pai, nos alegramos de que nós fomos reconciliados contigo novamente. E podemos viver em tudo para a glória do Senhor. Deus nos ajude a cada dia viver somente para a sua glória. O Senhor conhece cada vida aqui presente, Pai. Senhor, sonda os nossos corações. E aquilo que está em nós, que não glorifica o seu nome, no poder e na ação do seu Santo Espírito, Deus, nós rogamos, tira de nós, e dá-nos sabedoria, para tomarmos passos práticos, para vivermos essas verdades todos os dias, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós sabemos e queremos viver nisso, somente ao Senhor, dando glória. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.